Take your shoes off. Oi, eu sou a Giovana. Eu sou a Júlia. E esse é o podcast Shoes Off. Toda segunda estamos aqui, não deixem de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. E, gente, trouxemos mais uma vez o Tommy, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui. Gente, o episódio dele, a gente tava até falando aqui pra ele antes de começar, foi um dos mais vistos até hoje do Shoes Off. Foi muito legal, inclusive, antes de você assistir esse, vai lá assistir o primeiro. Muito obrigada por estar aqui de novo. Obrigado, eu não sabia que tinha sido o mais assistido de todos. Caramba, Sim. que honra. Muito, muito legal e muito elogiado. E eu e a Júlia, a gente tá se coçando pra chamar ele mais uma vez, aí voltou na temporada 6. A gente conseguiu. É. Bom, vamos falar de relacionamento de novo, mas de uma outra forma. E a primeira coisa que eu queria saber, pra você, o que significa amor? O que é o amor? Numa visão mais poética, eu acho que amor é a gente poder ser quase completamente transparente com a outra pessoa, vulnerável, acho que é a palavra certa, sem medo da outra pessoa usar aquilo em determinado momento contra a gente. É como se fosse assim, eu confio a você a minha vulnerabilidade, os meus segredos. Por mais que eu não acredito que você deva compartilhar 100% dos seus segredos com uma única pessoa. Eu acho que segredos são para serem compartilhados entre várias pessoas. Segredo com a sua mãe, que você tem, com o seu irmão, com o seu melhor amigo. Eu não vejo isso como algo romântico, você depositar tudo isso em uma única pessoa. Mas eu acho que amor é isso, é vulnerabilidade, é você poder ser vulnerável com outra pessoa e ela te acolher ali por quem você é. Sabendo, inclusive, de tudo aquilo de todos os seus defeitos que você tem, tudo aquilo que você tem medo de falar, tudo aquilo que a gente quer esconder, mas a gente não percebe que a pessoa que está do nosso lado percebe aquilo que a gente está tentando esconder. Então eu acho que a gente assumir isso para outra pessoa. Quando você ama demais o outro, assim, aquele amor compulsivo, você tem ainda espaço para você se amar também? É perigoso a gente amar tanto uma outra pessoa que a gente coloca a outra pessoa em primeiro lugar. Essa visão muito romântica que a gente tem do amor, que ele é o centro da minha vida. Se ele é o centro da sua vida, você está fora do centro, porque você está priorizando a outra pessoa. Essas frases românticas que a gente escuta, sem ele eu não sou ninguém, você é tudo para mim. Isso parece ótimo, mas isso é péssimo na realidade, porque você está esquecendo que você também é importante. Eu acredito que a gente é a nossa prioridade. Isso é muito diferente de egoísmo. Egoísmo é quando a gente só pensa na gente. Prioridade é quando a gente sabe que a gente vem em primeiro lugar, mas sem a gente descartar as pessoas que estão ao redor da gente. A gente tá numa fase onde tem muitos casais, muitos amigos que estão casando, né? E é um assunto muito falado, assim, se o casal vai morar junto ou não antes de casar, né? Esse test drive, assim, que se faz sentido ou não. Pra mim é uma... Inclusive, hoje... Aproveita, você tá fazendo uma consulta aqui? Então, Aproveita. não, eu tava até falando, eu lembrei de uma coisa. Gente, eu não durmo na casa do Alexandre nunca em dia de semana, né? É sempre final de semana. Então, a gente nunca tá na nossa rotina juntos. E foi uma opção minha e dele não morar junto antes do casamento, né? A gente sempre soube que a gente ia morar junto depois que casasse. Aí, ontem eu fui dormir na casa dele. Só que eu durmo tarde e ele dorme cedo. E ele acorda muito cedo, eu gosto de dormir até um pouco mais tarde. Gente, foi uma noite horrorosa. Eu acordei hoje, falei, amor... Que noite catastrófica, que horror. Mas o que aconteceu? Você acabou... Então, aí ele, pelo amor de Deus, que noite horrorosa, os dois. Porque assim, ontem eu cheguei, ele querendo dormir e eu vendo série. E ele se mexe pra lá, se mexe pra cá, aí deu 1 hora depois, aí ele bota o fone, eu falei, não dá pra pôr fone, eu tô ouvindo sozinha. E eu muito acordada. Fiquei enrolando, ele já puto, né? Aí eu peguei, desliguei e fui dormir obrigada. Eu não queria dormir, eu tava totalmente sem sono. Cara, ele abriu a porta hoje, não tô brincando, mais de 10 vezes do quarto. Cara, não o suficiente, 1, 2. Eu olhei pra cara dele e falei, você tá querendo me acordar? O que passa? Aí a gente olhou pra cara, mandei no WhatsApp, eu falei, que horrível. Ele, que horrível. Mas... A gente até começou a pensar na configuração do nosso quarto. E assim, a gente já dormiu juntos, eu tô com ele há 4 anos e meio. Algumas vezes na nossa rotina, mas eu acho que como a gente tá
casando no final do ano, a gente não tinha esse olhar mais atento, sabe? Então, assim, o morar junto deve ser uma coisa... Tem até uma pergunta mais pra frente falando sobre isso. Não deve, é uma coisa difícil. E hoje os casais, eles estão optando muito por esse caminho. Você recomendaria? É lógico que tem casos e casos, mas assim, na sua cabeça... Acho importante, né, ter esse trial. É um test drive? É uma coisa do tipo... Não deem tanto peso, às vezes, pra morar junto? O que significa isso pra você? Eu vou pegar seu exemplo. Por favor. O seu exemplo ele demonstra muito bem que quando a gente vai morar junto com uma pessoa, independente se é depois do casamento, se é antes do casamento, a gente tem que flexibilizar. Talvez você dormir um pouquinho mais cedo e ele dormir um pouquinho mais tarde. Talvez você acordar um pouquinho mais cedo e ele talvez um pouquinho mais tarde. Tem que encontrar um equilíbrio. Senão você tem que partir para uma outra estratégia. Que é, por exemplo, quem disse que vocês têm que dormir juntos. Não estou falando de ficar na cama assistindo série, nada disso. Estou falando de dormir junto. É porque a gente tem essa regra de que os casais têm que dormir juntos. E, inclusive, tem pesquisas que apontam que casais que dormem em quartos separados para ter uma qualidade melhor de sono, brigam menos. Porque o sono é um motivo de briga entre os casais. É muito doido pensar isso. Porque é uma coisa recorrente, tá ali. Todo santo dia vocês vão dormir. Por exemplo, se ele ronca muito, o que você vai fazer? Pelo bem do amor, você vai fazer o quê? Cara, eu tenho uma amiga que o marido dela ronca muito e, assim, tá grave. Tá grave. Até certo ponto que se ela tiver condição, ela vai para um outro quarto. A relação melhora. Porque ela fica menos descansada quando ela dorme com ele. No outro dia, ela fica com a paciência lá embaixo. Ela fica com raiva dele, sim, porque é ele que tá causando esse prejuízo nela, por mais que ele não queira. Então, é muito engraçado a gente pensar em relacionamento com essas regras em comum. Tem que dormir junto. É uma maravilha dormir junto. Mas, opa, se tá tendo esse atrito aqui, a gente tem que pensar no casal com uma visão um pouco mais macro. Mas você não acha que, por exemplo, um casal recém-casado se soluciona não se afastando, tá? Mas talvez um pouco. Tipo assim, então vamos solucionar cada um para um quarto. Às vezes não vai perdendo um pouco da insistência em algo, sabe? A insistência... Tipo, em passar por esse problema? Não, se você conseguir dormir no mesmo quarto, passar por esse problema, ambos flexibilizarem, ou então a pessoa que ronca, por exemplo, procurar ajuda e dar uma melhorada nisso, continua dormindo junto. A gente tem que saber que tem o ideal e tem o plano B, Possível. Caso o ideal ele não dê certo. É por isso, a gente tem que pensar muito mais na solução do que insistir em algo que não está dando certo. O ideal é dormir junto, claro. Mas se não está dando certo e está afetando a vida do casal, das duas pessoas, tem que pensar em outras alternativas. Não problematizar também, né, essa escolha, às vezes, de... Não, e eu consigo ver o lado positivo nisso, né? Eu durmo com a minha namorada, eu adoro dormir com ela, eu prefiro muito mais dormir com ela do que dormir sozinho. Mas a gente tem um estilo de vida muito parecido, a gente dorme cedo e acorda muito cedo. Então encaixa muito bem. Se ela fosse dormir muito tarde, por exemplo... ia ser ruim pra mim, porque eu tenho insônia. O sono pra mim é uma coisa sagrada. Então, se eu tiver uma pessoa que atrapalha o meu sono, essa relação não vai dar certo. O Alexandre também, tipo assim, vou dormir. Ele fecha o olho, em milésimos ele está dormindo. Eu não sou assim, eu fico em choque. O Cadu dormia 11 horas da noite, hoje em dia ele tá dormindo... Tipo, ele dormia 11, meia-noite, hoje em dia ele tá dormindo junto comigo, porque senão pra mim não dá, não tem como. Não, eu acho que quando você tá... convivendo com outra pessoa, os costumes eles vão se misturando. O meu sonho é ir dormir mais cedo. Eu não durmo tarde porque eu acho legal, eu durmo tarde porque eu realmente não tenho sono. Mas meu sonho é conseguir dormir mais cedo. E outra, se você ficar no seu telefone, piora mais ainda. Quando você começar a ter uma rotina com o Alexandre e ficar tipo, então vamos jantar, isolar o celular e ficar conversando, você vai ter um sono muito mais rápido. Mas como assim, jantar? Não, tipo, você janta, aí fica... Sai do celular, sai de todas as telas. Não, mas o negócio não é o jantar. É o deitar na cama mesmo. Eu tô muito ligada. Não, mas é porque o dia todo vai te preparando pra isso. A partir do momento que você acorda mais cedo, porque ele acorda mais cedo, a sua vida fica muito mais voltada pra baixo no horário, não tão pra cima, ali 9, 10 horas, 11 horas da noite. Quando chega no momento de dormir, é como se fosse ali, todo o contexto, ele tá influenciando você a dormir mais cedo, a você começar a apagar mais cedo.
Mas você me fez uma pergunta, eu esquivei um pouquinho, que é Recomenda. se eu recomendo isso ou não. O que você faz, eu acho que é super sadio. Porque, beleza, vocês vão dormir separados, dormir juntos, né, morar juntos depois do casamento, mas você já sabe como é que é. Sim. Você tem pinceladas de como que é. Eu acho que se torna problemático quando a gente nunca dormiu com outra pessoa, nunca viajou com outra pessoa, apesar que viagem não é uma rotina, é algo diferente, mas quando a gente nunca dormiu com a pessoa e do nada, da noite para o dia, a gente resolve ter uma rotina com a pessoa e dormir com a pessoa pela primeira vez. Aí eu acho que é tipo assim, um balde de água fria. Eu acho que você ir vendo como é que é a rotina da outra pessoa, porque a gente descobre muito sobre a outra pessoa na rotina dela, o quão detestável ela é. A Giovana falou que tem várias amigas nossas morando juntos, né? Ou casadas ou não casadas, mas enfim, morando junto. E tá cada vez mais difícil essa relação de morar juntos. Você acha que as pessoas estão se tornando mais intolerantes? O que tá acontecendo? Tá mais difícil morar junto, você acha? Mas por quê? O que você tem visto, assim, por exemplo, que tá... Eu não moro junto, né? Uhum. A reclamação delas é de convivência mesmo, de rotinas diferentes, que não batem. E são casais que não achavam... Que não achavam que ia ter esse problema, né? Eu acho que os casais têm um fator que eles romantizam muitas coisas. E aí, certeza. é esse balde de água fria. Não é tudo tão maravilhoso assim. Vai ter a parte ruim, só que a pessoa vai pra experiência achando que vai ser, tipo assim, por já ter um relacionamento bom, duradouro, e que as coisas se conectam, o morar junto é muito simples. E não é muito simples, porque realmente você passa a conviver com a outra pessoa numa face que até então ela não mostrou pra você ou não viveu com você. Então, assim, você vê casais que o homem fez muita questão da mulher, só que a mulher vai e ele nitidamente não faz mais... não que não faz mais questão, mas parece que ele até então não queria, sabe? Então, as pessoas estão tendo muita dificuldade de conseguir se adaptar à rotina do outro. Você acha que é porque as pessoas, por exemplo, estão pulando pra morar junto muito rápido? Eu acho que... ficou um pouco... Namora um ano e já vão morar junto, por exemplo. Eu não sei, eu acho que ficou... Eu acho que assim, os casais hoje em dia, eles querem usar o morar junto antes como um teste mesmo. Então, como se fosse mais uma etapa pré-noivado. Então, você mora junto, aí você noiva, e aí você casa. Eu acho que quando você mora junto e você não tem obrigações, entre aspas, as coisas, os problemas ficam muito mais incômodos. Tipo, por que eu tô aqui? Eu não preciso passar por isso. Não tô casada, não tô nada. Se eu quiser pegar minha mala e voltar pra casa dos meus pais ou ir morar sozinha, é muito simples. Então, eu acho que a gente intensifica mais os problemas por não ter que passar por eles. Eu entendi o que você tá falando. Por você já ter um comprometimento Exato. depois do casamento, você não pode abandonar o barco tão Exato. fácil. E essa é minha opinião, lógico, não tem certo e errado. É como eu vejo. Eu acho que esses casais que eles optam por morar junto antes de casar, como não tem nada que prenda aquilo, a pessoa cede pro fracasso, no sentido de não dar certo, não que não deveria estar com aquela pessoa, mais facilmente. Minha opinião. Então, eu tenho uma visão diferente da sua, que é, eu jamais me casaria com uma pessoa e moraria junto com ela se eu não morasse antes junto com ela. Porque eu acho que na rotina a gente conhece outra pessoa. E outra coisa, na rotina a pessoa me conhece também, porque eu não sou uma pessoa fácil de morar junto. Sim. Porque eu sou divorciado. Então, depois que você se divorcia, é muito engraçado isso, né? Eu vejo pelos meus pacientes também, que é depois que a gente se divorcia, a gente cria o nosso espaço que é quase imaculado, assim. Eu só vou deixar entrar na minha vida, assim, uma pessoa que consiga se adaptar aqui. Obviamente, eu também vou ter que me adaptar, flexibilizar. Mas é um lugar quase, assim, que sagrado. Porque eu passei muito tempo morando com uma outra pessoa. E morar sozinho depois disso, divorciado, é difícil pra caramba. Depois que você consegue conquistar de novo essa individualidade, é difícil você voltar a morar com uma outra pessoa. Então eu tenho uma cautela. E eu me tornei uma pessoa chata. Porque nesse processo de individualização do meu divórcio, eu adquiri manias dentro da minha casa. Então a minha casa está sempre muito arrumada. Pelo menos eu acho. Então, eu tenho as minhas manias ali. Para uma outra pessoa entrar, ela vai ter que se adaptar ali de certa forma. Ou então, se a gente for para um outro apartamento, por exemplo, que eu acho que é muito mais saudável, tá? Aqui tem também um facilitador que é esse.
que eu já posso falar. Mas, por exemplo, eu falo isso até pessoalmente, porque eu sei que eu sou chato. Então, e eu sei que a minha namorada aguenta muita coisa ali. Eu sou uma pessoa introspectiva, então eu gosto do meu espaço. Então, para morar junto, tem que ter uma casa um pouco maior, para ter cada um o seu espaço. E ela entende isso, ela me respeita nisso. Então, ela é uma parceira ideal. Mas tem muitas pessoas que não entendem isso, querem do jeito dela. Da mesma forma que eu acredito que eu vou ter que flexibilizar, eu tenho que estar com uma pessoa que também que flexibilize. Mas uma forma que facilita isso é ir para um apartamento novo. Se você puder, obviamente. Nem eu no seu espaço, nem você no meu, Exatamente, porque não é o seu espaço. Sim. A pessoa não está entrando no seu espaço. E olha a conotação, entrando no seu espaço, invadindo o seu espaço. Não, é um lugar novo que vocês vão morar, que é dos dois. E vão adquirir novas regras, né? Novas regras. Você já entra naquele espaço dali sabendo que é um espaço compartilhado. Porque tem muita gente que tem a impressão de que está recebendo a pessoa na casa dela, seja o homem, seja a mulher, e de que, sabe, é a casa dela. Sim. Ah, vai se tornar a nossa casa. Na teoria, sim, na prática, não. Então, eu acredito nisso, é um facilitador. A gente se mudar para um lugar novo e até eu acho que organizar tudo da forma que o casal quer. Porque uma coisa é o gosto de uma pessoa e o gosto de outra pessoa, outra coisa é o gosto do casal. É uma sinergia, é uma mistura de um novo gosto, né, de decorar as coisas do jeito de vocês. Eu acho que faz parte. Mas eu não iria me mudar para casa junto com uma pessoa caso eu não tivesse feito esse movimento antes. Né? Eu estou falando depois do casamento. Porque eu não sei como é que seria, se daria certo ou não. Eu quero aumentar a chance de sucesso. Eu acho que quando você faz esse movimento... Aumenta a chance. Você aumenta a chance de sucesso. Isso não significa que não tenha certos probleminhas que surjam. Principalmente vindo de um homem em relacionamento heterossexual, que é o comodismo. Que é agora que a gente tá morando junto, para que eu vou pedir ela em casamento? Eu já tenho tudo. Afinal de contas, o maior sonho de casamento parte das mulheres. Isso eu acho que é inegável. Que o sonho do casamento, na maioria das vezes, parte da mulher e não do homem. Claro que tem homens que querem casar, mas a maioria parte das mulheres. Então tem muitos homens que vão morar junto e pensam, agora eu não preciso mais, né? Eu consegui. A gente já mora junto. Pra que casar? Isso realmente acontece, né? Acontece. Porque é o medo de muita mulher, né? Sim. Fazer esse movimento e o cara acomodar. Isso Mas aí, realmente... qual é a solução? Conversa, né? Ter as expectativas alinhadas. Só que ao mesmo tempo sem fazer com que o outro fique meio nervoso. Tipo, já falando de casamento? É tudo acordado. Eu acho que é tudo acordado pelo casal. E segundo que, se você tá pensando em casar com uma pessoa, você já conhece a pessoa que tá do seu lado. Se é uma pessoa que te enrola ou não. Quanto tempo essa pessoa demorou para te pedir namoro? Foi porque você teve que exercer certa pressão ali na outra pessoa? Porque isso já indica que, seu casamento você acha que vai ser diferente? Vai ter que ter um movimento da sua parte. Muito provavelmente. Agora, se é uma pessoa que não, ela foi mais proativa, ela sabe o que ela quer, ela te pediu um namoro ali na firmeza, naquele período que você estava confortável ainda e não desconfortável porque já tinha passado muito tempo, essa pessoa tem um indicativo ali, pelo menos, de que ela vai puxar para ela. Olha, a gente tá indo morar junto, mas eu ainda vou te pedir em casamento. Mas eu acho que parte muito do acordo, e depende muito do homem, né? Eu acho que a maioria dos homens não é assim, de fato. Porque a zona de comodismo, ela abraça a gente. Ela abraça. Casar requer um esforço enorme. Que eu acho que vale a pena? Vale. Mas requer um esforço enorme. É um comprometimento, é aquela coisa, eu não tô falando da festa, eu tô falando do comprometimento de você estar casado, porque quando você tá casado é outro comprometimento, não é namoro. Não é namoro, você não pode abandonar o barco dessa forma. Não é porque você tá chateada ou tá com raiva da outra pessoa que você vai cair fora. Que é o que eu acho que acontece muito hoje em dia. E eu acho que o namoro é pra isso. Eu acho que o namoro, ele é feito, ele é um test drive, o namoro, para ver se vocês dariam certo casados. E pelo menos essa é a forma que eu acredito que eu conduzo, pelo menos, os meus relacionamentos. Porque, por exemplo, como eu sou divorciado, eu só caso de novo quando eu tiver muita certeza de que essa pessoa que eu quero ficar junto. Com o tempo, assim, nas relações, né? Acontecem histórias, dificuldades, frustrações, coisas boas, enfim. A gente vai mudando, né? Nós e o parceiro, parceira.
Como é que você acha que é a melhor forma de lidar com a mudança do outro, quando essa mudança te incomoda demais, sabe? Você casou com uma pessoa, mas já não é mais a mesma pessoa. Isso é um desafio gigante nos relacionamentos. Eu vejo isso nos meus atendimentos, que é, por exemplo, quando você já está com uma pessoa há 5 anos, por exemplo, não preciso nem falar 10 anos, porque 10 anos é até demais, mas 5 anos, a outra pessoa ou você tende a mudar um pouco quem você é. Se você não mudou, é porque você ficou parado no tempo. Só que tem pessoas que evoluem, tem pessoas que andam para trás nesse quesito. Então, a gente tem que ter em mente que, depois de vários anos juntos com a pessoa, a gente vai naturalmente se distanciar dela durante o tempo. E o nosso papel é reorientar essa rota para a gente... Opa, a gente está se distanciando. O que está acontecendo? Ah, mas eu estou preferindo mais ter esse estilo de vida daqui. Eu atendi uma mulher, ela já estava casada com esse cara há 18 anos. E ela entrou numa levada de virar uma pessoa saudável. E o cara era mega boêmio. Eu estava de sair tarde com os amigos, beber. E ela não estava nessa levada, ela estava querendo acordar. Ela estava acordando 5 horas da manhã. E o discurso do cara era aquele discurso estereotipado, que é: você mudou. Quando a gente casou, você não era assim. Uhum. E vamos olhar de fora isso. É tipo assim, a mulher, ela tá melhorando, ela tá evoluindo. Ela tá buscando uma saúde melhor para ela. Ela tá ficando mais gostosa. Então esse cara tá reclamando ainda por cima disso, né? Tudo bem que não é por ele, é por ela, mas dane-se. De tabela, ele ainda tá tendo ganhos com isso. Porque o homem é extremamente visual. E isso também eu acho que é um pouco inegável, que ele é mais visual. De certa forma, não causa um ciúme nele também? Causa um ciúme, causa insegurança. Sabe por quê? Porque ele não tá disposto a fazer esse movimento. Ele vê a melhora dela, vê ela ficando mais bonita, ela ficando mais gostosa. E ele no sofá, metaforicamente, pensa: eu não consigo, eu não quero. Ele não acompanha ela. E o que ele quer fazer? Qual o movimento natural e não saudável? É puxá-la de volta para aquele lugar onde ele se sente confortável, onde não existe ameaça. Porque muitos homens acham que, de fato, ela está se cuidando mais, está indo para a academia, vão ter mais homens ali que vão ser possíveis ameaças, que vão dar em cima dela, ela está chamando mais atenção, ela está brilhando mais. Então, ele egoístamente, ele faz isso, ele puxa ela de volta. Eu não estou falando de homens abusivos. Sim. Eu já vi mulheres fazendo isso com cara também. Isso depende de gênero. Mas é um movimento que eu vejo. Quando uma das pessoas no relacionamento está tentando evoluir, a outra pessoa puxar para baixo. Então, como é que a gente minimiza a chance disso ocorrer? A gente escolhendo uma pessoa que esteja disposta a evoluir sempre. Esse é o mais importante. Mesmo assim, não significa que lá na frente, daqui a 5, daqui a 10 anos, vocês vão ser compatíveis. Compatibilidade é situacional. É aquela fase da sua vida que vocês têm tudo a ver. Vocês têm diferenças, mas vocês têm tudo a ver. São compatíveis um com o outro. Depois de vários anos, pode ser que vocês não se tornem mais compatíveis. Que essas afinidades não sejam tão grandes. Você desenvolveu uma curiosidade, um interesse por ler sobre romance e gosta de falar sobre isso, e ele não é uma pessoa que gosta de falar sobre isso. Aí você arranja uma pessoa de fora para falar sobre isso, pode ser um amigo, o que for. Nisso vocês se distanciam. Eu não acho que vocês têm que ter o mesmo interesse para tudo. É óbvio que tem que ter interesses ali do indivíduo, de cada pessoa, mas é um exemplo de que as afinidades vão mudando. Eu digo isso para vocês porque, como eu pego muito caso de mulheres que têm casos extraconjugais, eu vejo a motivação por trás. E muitas vezes é por falta de afinidade com o parceiro, depois de vários anos. E eu escuto uma frase assim que é quase um bordão, assim, que é: a gente fica horas conversando até de madrugada, ela com o amante. O que isso representa? Que o amante tem mais afinidade com ela nesse momento de vida que ela está. E o marido, que tinha isso lá atrás, já não tem mais hoje essa afinidade toda com ela. Claro que eu estou pegando só uma partezinha do motivo pelo qual ela se abriu para uma outra pessoa. É muito mais complexo do que isso. Mas eu acho que a gente tem que levar tudo isso em consideração. É por isso que
Eu não acho que todo relacionamento foi feito para durar para sempre. Eu não tenho isso dentro de mim. Eu não acredito que o relacionamento deve durar para sempre. Eu acho que ele deve durar até quando ele é saudável para duas pessoas. A gente esquece desse detalhezinho. Ah, mas então você não está insistindo. Eu não acredito em insistir. Eu acredito em se dedicar. Insistir é quando você insiste em algo que você continua repelindo, continua não dando certo. Para mim, isso é insistência, é insistir naquilo que não dá certo. Dedicação é quando você se dedica, outra pessoa se dedica, e vocês dão um jeito. Se não der um jeito, você passa a insistir. Insistir, na verdade, é um indicativo de que não está dando certo. Se não está dando certo, depois de ambos terem tentado, você tem que realizar a realidade dos fatos, que é não está funcionando. E aí você pode ficar nesse relacionamento fracassado, porque para mim isso é uma relação fracassada. Fracassar não é terminar um relacionamento, terminar um casamento. Para mim, fracasso é continuar numa relação na qual não dá mais certo, ou você já desistiu, ou a outra pessoa já desistiu, ou como eu vejo, ambos desistiram. Ô, Tommy, já que a gente tá falando sobre casamento, o que você acha de despedida de solteiro? Acho necessário. Necessário? Necessário! Eu não esperava essa Eu já fui a resposta. muita despedida de solteiro, eu adoro. Já viu muita traição? Em despedida de solteiro, nunca, nenhuma. Ah, Jura? para. Não, Mentira. você acha que eu vou Ah, falar isso aqui para todo mundo escutar? Jamais. Eu fui... jamais. Jamais. Mas acho que, pelo menos eu acho que as despedidas de solteiro estão ficando mais diferentes do que eram na minha época, porque na minha época, por exemplo, eu não sou tão velho assim, mas tenho quase 40 anos, mas não tinha tanto celular filmando, então o proibido não era tão divulgado. Hoje em dia, todo mundo está com uma câmera de celular, então não sei se tem mais tanto esse risco de, por exemplo, das pessoas traírem. Tá todo mundo sempre filmando alguma coisa. Então, eu acho justamente o contrário. Porque eu acho que o fato de ter muito celular e as coisas são divulgadas muito de forma rápida, assim, às vezes, tipo assim, a pessoa tá do lado, conversando, já é motivo de briga e dúvida, né? Que antigamente, sem essa... Ah, sim, mas conversar não é traição. Então, pra mim é. Pra você é Sim. conversar? Ah, não, ficar flertando é. Não, flertando, pra mim, eu Mas aí concordo. como é que- Flertando é uma falta de respeito, né? É uma infidelidade pra mim. Eu caracterizo Mas aí, olha, como uma infidelidade. você recebe uma foto do seu namorado, tá na despedida de solteiro, sei lá onde, e aí ele está conversando com uma mulher. Não, vamos trazer pra ele. A namorada dele conversando com um homem. Aham. Tá bom, ó. Sua namorada tá lá no final da foto, ela conversando com um homem. Uhum. Você não sabe quem é. Você não sabe do que eles estão falando. Há quanto tempo eles estão naquela conversa. Mas num lugar onde você não tem controle nenhum. A gente Incomoda. não tem controle de nada. Exato. Então, Mas a questão é que eu teria que ser muito ingênuo em achar que ela tá indo pra uma despedida de solteiro e nenhum homem vai abordar ela. Sim. Não. E o contrário também, eu né? A gente também acredito- tem que ser muito eu ignorante acredito- de achar que nenhuma mulher vai eu acredito, tentar. olha só, eu acredito na capacidade da minha parceira em dizer não. É isso que eu acredito. Então, mas você tá vendo uma Esse é meu conversa voto de ali. fé. Você tá vendo uma conversa. Você entende que ela disse não ou faltou o não? O não é uma pessoa vem falar com você e você fala, não tenho namorado. Eu acho que isso beira a infantilidade, de você achar que, peraí, você pode conversar com uma pessoa e falar, olha, eu tenho namorado. Se você quiser bater papo, você pode bater papo. Eu adoro conversar. Mas saiba disso. Eu não ia gostar. Eu também não. Não, você pode não gostar. Você Não, mas tem não ia o gostar direito nem- E é que eu de sei não que vai gostar. acontecer. Óbvio que vai acontecer. O que você falou, você não vai pra uma despedida de solteiro e fica olhando pro teto. É. Óbvio que você vai ter trocas de conversas com outras pessoas. Mas por isso eu também eu não gostaria. Não, gente, mas calma. Eu entendi a troca, mas eu espero que o meu namorado, na hora que vem uma mulher abordar. Todo mundo sabe quando alguém vem abordar com segundas intenções, certo? Sim, fica Não, claro. não dá pra você falar, quer ser minha amiga. Não. Não. Então, assim. Principalmente uma despedida de solteiro. Exato, que já fica tudo meio subjetivo, Sim. né? Se ele não interrompe, não é tipo, ai não, pelo amor de Deus. Não é isso, mas se ele não interrompe, não corta, não faz aquilo se encerrar, aquilo me incomoda. Eu concordo com você. Ele tem que ser encerrado aquilo em determinado momento, até porque as pessoas entendem não como talvez. Então, tem que ser encerrado de certa forma, eu acho. Mas eu acredito que é porque, assim, eu sou muito tranquilo nesse ponto, que quer me trair, trai. O problema é teu. Eu sei que você vai sair perdendo nessa história, porque eu sei
a quantidade de homem medíocre que tem. Então, se você está escolhendo me trair por um cara, talvez ele seja melhor do que eu, então talvez seja um cara medíocre e é isso que você tá buscando. Então, isso é pessoal, eu não tenho tanta insegurança em ser traído. Se eu gostaria de ser traído, óbvio que não. Se eu iria sofrer sendo traído, pra caceta, minha autoestima é pro chão, é falar, caraca, né, eu não sou bom o suficiente, ou o que for. Mas eu acho que a minha tranquilidade está em saber que eu confio na outra pessoa. Eu escolhi essa pessoa justamente por isso. Porque eu confio nela. Então, eu sei que ela é capaz de romper quando o cara passar dos limites ali. Então, eu confio na outra pessoa, eu dou esse voto. É claro que a gente tem que tomar cuidado pra gente não colocar outra pessoa ou pra gente não ficar em situações de tentação o tempo inteiro. Aí já é um pouquinho demais. Uma despedida de solteiro a cada 6 meses. Pô, calma aí, sossega aí, né? Pô, você tá de brincadeira, não tá feliz, não? Né? Vai pra Vegas agora a cada 6 meses. Então, eu acho que depende. Despedida de solteiro, vamos ser sinceros, desconfortável pra caramba. Sim. Pô, a outra pessoa tá indo pra uma despedida de solteiro, é um aperto que a gente tá, é um frio na espinha até aquela pessoa voltar. É por isso que eu gosto de, opa, tem despedida de solteiro? Ah, então eu vou também pra outra. Você se acalma com a sua programação também, Não né? é pra dar o troco, é pra falar assim, olha, eu quero que você fique preocupado também. Sim. E você pense 2 vezes em fazer alguma coisa, porque eu também vou estar numa. Então pense em mim, porque eu vou estar pensando em você. Eu tenho uma amiga que ela tem uma despedida, ele tinha uma despedida, casais totalmente diferentes, mas um tinha uma despedida no mesmo momento que a outra tinha. E ela já sabia que ela não ia. Ela não falou que ela não ia enquanto ele não voltou da dele, pra ele lembrar o tempo inteiro que se caso ele fizesse alguma coisa, não é nem de trair, mas tipo assim, chegou em casa, não avisou, falou que ia pra um lugar, falou que não ia pra um lugar e foi, qualquer coisa que ele fizesse, pra ele pensar 10 vezes antes que o comportamento que ele teve, ela também ia ter. Então ela usou como moeda de troca, não falar que não ia, pra tipo assim, se comporta, porque senão eu vou fazer igual. E é exatamente isso. Não é o troco, mas é um pouquinho de troco também, né? Mas é porque despedida de solteiro é um mal necessário. Será? Porque o seu melhor amigo tá indo, por exemplo, ele tá te chamando, ele faz questão da sua companhia. Não ir é um descaso. Você acha? Acho que da mesma forma que a mulher é chamada pra uma despedida de solteiro. Se ela Acho, não vai, por exemplo, eu também. Não, assim. essa é minha opinião pessoal, não é profissional. Eu acho que tem muito. Não, por exemplo, eu faço uma despedida de solteiro. Eu ia ficar meio incomodada, talvez se você não fosse. O mínimo que eu tenho que fazer é entender. Mas eu não vou achar legal. Então, mas eu acho que depende muito. Tipo, aonde vai ser a sua despedida de solteiro? Não, mas você não pode obrigar a outra. Não, mas você não pode obrigar nunca nada a ninguém. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai achar legal. Você vai ficar meio tipo, pô, ela poderia ir. Mas entendeu? Poderia? Não sei. Às vezes é entre ela e o namorado dela. Tipo, eu não vou, você também não vai. Tipo, não é meu caso. Uma despedida de solteiro. Eu ia pra sua despedida. Não, mas por exemplo, Tulum. Você acha um lugar grave ou de boa? Tem muita festa. Ninguém era uma despedida de solteiro, tipo, alucinada. Quer dizer, pouquíssimas. Como assim? Não, poucas. A despedida de solteiro é mais num contexto que soa. Pode até ser uma coisa muito louca, mas que soe como normal. Eu acho que despedida de solteiro é muita loucura. Eu acho que traição é a menor das suas preocupações. A maior deveria ser ele vai voltar vivo. Porque... Nossa, acho muito puxado despedida, juro. Eu vejo despedida de solteiro como loucura, assim. Eu penso nos meus amigos e penso, eles vão beber até cair. Se uma mulher chegar neles, eles não vão nem perceber de tão bêbados que eles vão estar. Então, mas depende olha muito que da sua grave, fase de vida. desesperador. Como é que o seu namorado não sabe nem falar o nome dele? Depende muito da fase de vida, né? A fase de vida que eu olho para meus amigos e penso, eles têm filhos. A primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão beber até cair. Que é isso que fazem. Não priorizam que nem um garoto de 20 e poucos anos uma despedida de solteiro e fala, uau! Né? Então é uma válvula de escape, dependendo da idade que você tem, eu acho, pelo menos. Não sei se eu tô passando panos aqui pra despedida de solteiro, mas eu acho que... Não, eu entendo o que você tá falando, é uma válvula de escape, mas não é por isso que a pessoa pode fazer o que ela bem entende, tipo... Se comporta aí, amigão. Não, sim, com certeza. Com certeza. Contanto que, beleza, ela fique louca pra caramba com ela ali, sozinha, com os amigos e tal. Ela não tá oferecendo risco ao casal. Sim. Ela tá oferecendo risco a ela, a saúde dela, a vida dela, o que for. Mas não ao casal. Eu acho complicado quando a gente coloca contexto. Esse é um contexto extremo de despedida de solteiro.
mas no qual o cara ou a mulher não deixou o cara ir. Porque essa palavra pra mim é muito pesada, não deixar. Pra mim também. Pra mim também. É tipo assim, a pessoa é sua, né? É sua posse pra você não deixar. Acho que, tipo, isso beira ou não existir pra mim. Como assim? Eu também, nunca não deixaria, né? Eu nunca vou falar nunca porque eu não sei, mas assim, eu acho que isso nunca saiu da minha boca e pretendo que nunca saia. Você não pode. Eu espero que a pessoa tenha discernimento de saber que eu gostaria que ela não fosse. Ou então o que você pode fazer também olha, eu tô super insegura com essa sua viagem, com essa sua despedida de solteiro. Eu sei que vai ser loucura, eu sei que você não vai ficar grudado no celular, mas tenta. Sabe, você me fazer uma ligação de vídeo de manhã, uma ligação de vídeo à noite, pra eu ficar mais tranquila. Não é um monitoramento, de certa forma mas é situacional. É porque você tá indo pra uma despedida de solteiro. Me deixa tranquila em relação a isso, já que você tá me dizendo que nada vai acontecer. Então, sabe, são 5 Dá dias, segurança, 3 né, dias, pro outro. me passa um pouco de segurança. É um acordo entre o casal. Isso te dá certeza absoluta? Não. Assim como ele ir pro trabalho todo dia e flertar com a mulher do trabalho dele também não te passa segurança nenhuma. Porque eu acredito que o maior índice de traição não tá numa despedida de solteiro. Tá no dia a dia. Tá no Sim. seu trabalho, com a pessoa que você conhece, que você lida o dia inteiro. A gente se preocupa muito com esses eventos isolados. A gente para de prestar atenção nos eventos que acontecem diariamente ali. Não digo isso pra gente ficar completamente agora paranoica com a mulher que o cara trabalha. Meu ou Deus, com a pessoa que é o ciumenta tá cara que trabalha. escutando. Mas a maioria das traições ocorrem nesses contextos. Você acha que hoje em dia as mulheres traem mais? Então, me perguntaram isso. A minha amostra é completamente enviesada, porque como eu atendo 95%, 99% mulheres, eu não atendo homens. De Então, 95... De todas as mulheres que você atende, quantas traem? de 10 mulheres que eu atendo, 6 ou 7. E de 10 homens? Eu não atendo homem. Nenhum praticamente. Atualmente eu atendo um homem, por exemplo. Entendi. Mas 6 ou 7 de 10. Então, é bastante. A gente não se dá conta que a traição ela é muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais. Você concorda que o homem trai muito pelo visual e a mulher trai pelo sentimento? É reducionista, mas tem certo sentido, que por exemplo, a gente pega tipos de traição. O cara que trai com múltiplas mulheres. É um cara que não tá traindo porque ele quer uma conexão emocional com ela. Ele não quer. Ele quer sexo. Ele quer se sentir o conquistador ali, enfim. Agora, por exemplo, na maioria dos casos, essa é a minha amostra, eu lido com pessoas que têm casos extraconjugais, mulheres. Então, não são múltiplos caras. É um cara que... Então, é um cara. E quando eu investigo aquilo dali, eu vejo os motivos por trás. Por exemplo, o marido parou de dar atenção, parou de valorizar ela, parou de desejar ela. Ela se sente menos desejada, ela se sente menos mulher. Ou então ela não tem mais afinidade com o cara. Ela tá junto de um casamento, talvez que ela nem queira, mas ela está pela família, pelos filhos. E aí um cara de fora que aparece, que tem tudo aquilo que ela tá sentindo falta, ou então tudo aquilo que abre os olhos dela, ela se sente ainda mais mulher, ou então o cara tem mais afinidade com ela, de papo, de assunto, que nem eu falei, que é um fator assim que a gente não leva em consideração, mas é enorme. Existe um vínculo emocional. Existe um vínculo emocional. Não estou dizendo que o motivo ele é justificável de forma alguma, mas sempre tem um motivo para as nossas atitudes. Justificam? Passa pano por cima? Não. Mas tem motivo para aquilo dali. Então, eu vejo essa distinção de que, por exemplo, eu não conheço muitos homens que, por exemplo, eu conheço mais homens que têm múltiplos casos de traição do que uma mulher só. Um amante, por exemplo. Agora, na mulher, eu vejo muito mais casos de amantes do que de múltiplas traições. Pelo menos é isso que eu reparo. Eu vejo essa divisão entre homem e mulher, eu posso estar equivocado, mas eu vejo muito. E isso também dificulta muito quando, por exemplo, a mulher quer parar de ficar com o amante, quer voltar para a relação, ou então o cara descobriu que ela tem um amante, ela quer voltar para a relação e ele quer perdoar ela. Porque acontece isso. Tem pessoas que querem perdoar e tem pessoas que conseguem perdoar, porque tem pessoas que não conseguem perdoar. Nesse caso, ela tem que, na verdade, superar o amante.
Porque ela tem um vínculo emocional. Ela tem que superar. É uma quebra ali de uma relação que ela tinha com a outra pessoa. Era um relacionamento aquilo. Então ela tem que superar a outra pessoa. O cara, por exemplo, que traiu com uma mulher, ou então, não vou nem falar de múltiplas mulheres, porque esse cara daí já indica que ele vai continuar fazendo isso, porque vira um padrão. O cara já não tem mais remorso, ele não sente mais culpa por aquilo. Agora, o cara, por exemplo, que fez uma única traição, vamos supor que ela descubra e ela quer perdoar ele, não tem um vínculo emocional ali do cara pela mulher que ele traiu. Tem da fidelidade. O difícil vai ser esse cara provar pra ela que ele vai ser fiel, já que ele não foi. Então, eu acredito que perdoar traição de evento isolado é menos complicado do que uma traição com amante. Sim. Sim, porque envolve sentimento, né? Porque a pessoa exatamente envolve sentimento. Ela tem que esquecer, ela tem que superar, entrar num luto daquela perda, daquele relacionamento. Porque a traição extraconjugal, a traição com amante, ela é um triângulo amoroso. Era uma relação a 3. Múltiplas traições não é um triângulo amoroso. Então, é diferente. Eu vejo isso, até porque, como psicólogo, eu tenho que lidar de outras formas. Eu já atendi homens que eram assim, traidores compulsivos. Compulsivos. E uma coisa que eu aprendi, e que eu digo agora, tanto para quando eu pego um caso desse, que hoje em dia é pouco, mas é qualquer outra pessoa, e até para mim, que você só tem um único objetivo no relacionamento para você ser fiel. É um único objetivo, é não abrir a primeira porta. Sim. Depois que você abre a primeira porta, a segunda porta, ela já está destrancada. A terceira porta é aquela porta de bar, sabe? Que vai e volta. A quarta porta não tem nem mais porta. Porque a gente vai dessensibilizando aquela atitude que a gente teve. Vai ficando cada vez mais fácil e a gente vai se acostumando com aquela primeira dor que a gente teve do peso na consciência, a pessoa passa a não ter mais aquilo. Ela passa a dessensibilizar. A gente é uma máquina de habituação. A gente se habitua a tudo. A gente se habitua a um relacionamento que não está dando certo, a gente se habitua. A gente se habitua a um relacionamento que dá certo, graças a Deus. A gente se habitua, por exemplo, a se sentir culpado, até a gente não se sentir mais, porque na habituação a gente tem dessensibilização, ou seja, a gente não tem mais sensibilidade à culpa e ao remorso. Então, eu tô viajando aqui, né? Não, tô achando maravilhoso. Porque assim, é uma área que eu amo, então... E tem uma complexidade muito grande por trás. Sabe o que eu ia te perguntar? Você acha que o fato de que hoje em dia as mulheres estão cada vez mais buscando sua independência financeira também contribui para elas sentirem um pouco mais na liberdade de fazer o mesmo? Sim. Que você não depende tanto do homem. Eu estava ontem conversando com uma paciente minha que ela estava falando dos modelos parentais da mãe dela, que ficou casada com o pai, mesmo o pai traindo ela o tempo inteiro. Ela ficou, porque era uma época diferente, era uma época onde você não podia se separar, você era mal vista se separasse. Então, a gente tá numa época que é bem diferente, por mais que seja mal visto pela sociedade, porque ainda tem preconceito, ainda mais se você mora, por exemplo, numa cidade pequena, ou se a sua família é mega religiosa, os seus pais ficaram casados para sempre. Mas essa independência financeira está fazendo com que elas não fiquem mais num lugar onde elas não queiram mais estar. Porque antes eram só os homens que se separavam. Ou melhor, eles nem precisavam, né? Porque a mulher se submetia a tudo, porque ela não podia se separar. Mas hoje tem mais essa situação onde, peraí, eu não dependo desse cara, se eu quiser eu caio fora. Mas aí a gente parte também para o problema do extremo, que a partir do momento que começa alguma coisa a dar errado, as pessoas caem fora muito rápido, tanto o homem quanto a mulher. Mais a mulher, por incrível que pareça, que o homem tem mais dificuldade em terminar, porque ele tem mais facilidade em se acomodar. É por isso que as mulheres são aquelas que terminam mais casamentos do que homens em relacionamentos heterossexuais. Porque o homem, geralmente, ele não faz esse movimento, isso é um fato. Eu vejo isso nas pesquisas, eu vejo isso empiricamente nos meus atendimentos. É a mulher que faz esse movimento. Eu tenho um curso que se chama Coragem de se Separar, que 70% das compradoras são mulheres, que são casamentos que não estão dando mais certo, elas não estão mais dispostas, ou então o cara não está mais disposto
a lutar. Então, não dá para você levar um relacionamento sozinha nas costas. Mas é ela que é a compradora, é ela que faz esse movimento. E não é o cara. Porque o cara deixa levar com a barriga durante muito tempo. Não sei por quê. A conclusão que eu cheguei é porque os homens têm uma tendência maior a se acomodar com certa situação. Eu tenho muito essa impressão, não sei se eu tô errada, né? De que os homens, quando eles terminam relacionamentos, exatamente por estar muito acomodado a estar com uma pessoa e rotina, etc., eles buscam substituir mais rápido do que a mulher. Eu vejo muito mais as mulheres curtindo a vida de solteira do que o homem. Tipo, o homem pode até curtir mais intensamente, mas ele quer sempre arranjar alguém pra estar com. Parece que é mais carente, né? É curiosa, você usou uma palavra que ela, assim, reflete exatamente o que eu vejo. É uma substituição. Isso é péssimo em todos os sentidos, que é para a mulher que foi terminada, por exemplo, ou que que ela terminou, ela se sente substituída, ou seja, ele me substituiu aqui rapidamente. É como se, caramba, nada do que a gente viveu, o cara não vai sofrer por isso, por ter me perdido. Ele me substituiu por qualquer uma tão rápido. E é péssimo para ele, porque ele não lida com o sentimento de um luto, de uma perda. Eu vejo os homens fazendo muito isso, se distraindo muito rápido, entrando num outro relacionamento, substituindo a outra pessoa muito rápido. E é substituindo por quê? Porque ele está colocando uma outra pessoa num buraco, que ele deveria entrar em contato com esse buraco, esse emocional. A não ser que, isso ocorre muito também, que é o cara termina, já tá com outra um mês depois, mas ele não conheceu ela há um mês, ele conheceu ela há uns 6 meses. Eu tenho mais uma perguntinha de traição. Não, você falou, você deu essa metáfora, sei lá, das portinhas, né? Que você abre a primeira porta, aí, enfim, a partir da primeira, segunda, terceira, quarta, já não tem nem mais porta. Aí, ok, aí esse casal decide se separar, porque na quarta, quinta vez a pessoa descobriu e resolveu se separar. Nos próximos relacionamentos, você acha que dá pra você começar do zero e não trair? Ou você acha que como já foi facilitado no primeiro relacionamento, no segundo relacionamento também já vai ser uma coisa mais fácil? A pessoa que traiu, você quer saber? Eu tenho um caso desse, que ele não traiu ela no segundo, porque ele não queria mais trair. Ele veio pra mim falando, eu não quero fazer com essa pessoa o que eu fiz com a minha ex-mulher. E foi assim, foi fácil? Não, foi difícil pra caramba, porque é um cara famoso, é um cara que é muito paparicado, recebe mensagem de mulher o tempo inteiro, e esse cara ali, firme e forte. Ele conseguiu mudar o padrão de comportamento dele. Por quê? Porque ele não abriu a primeira porta. E por que ele não abriu a primeira porta? Ele amava mais essa mulher? Ele já é uma outra pessoa no momento em que conheceu essa mulher? Não, porque o psicólogo dele era eu. Psicólogo. Tô brincando. Mas foi um trabalho intenso. A gente foi descobrir o porquê dele trair ela, e descobriu na causa. A gente tentou evitar com que ele vivenciasse isso também no novo relacionamento dele. Então foi uma história assim diferente. Quando o homem ele erra e ele é desculpado, mas ele volta arrependido por ego, facilmente ele vai errar de novo? Ele volta arrependido por ego, você diz, por exemplo, numa traição? Numa traição. A chance dele errar de novo é alta ou pode ser que isso tenha se encerrado naquele momento? Depende, foi uma traição ou foram várias traições, porque é o que eu sempre digo, um bom preditor de um comportamento futuro são vários comportamentos passados. Se o cara traiu uma vez, ou se a mulher traiu uma vez, nada indica que ela vai trair de novo. Pode ser um evento isolado. Agora, se foram múltiplas traições, já se torna um padrão. Quando você me falou, e o cara que traiu 4 vezes, por exemplo, vamos supor, tem como dar certo na mesma relação? Nunca vi dar certo na mesma relação uma pessoa que traiu várias vezes. E nunca vi por quê? Porque eu já atendi muitas mulheres que ficam em relacionamentos mesmo sabendo que o cara traiu diversas vezes. Então, eu nunca vi essa melhora dentro da mesma relação. Eu nunca vi. Nunca vi. Reagir... desculpa. Não, e eu acho que uma coisa curiosa sobre traição e sobre ser pego é porque a gente quer que a outra pessoa sofra. A gente quer que a outra pessoa sofra o tanto quanto ela fez a gente sofrer. A gente quer que a pessoa se arrependa. Aqui está a palavra. Eu quero que ele se arrependa. Eu vou dizer a verdade para vocês. Ele nunca vai se arrepender.
Você sabe por que as pessoas não se arrependem? Essa motivação de que você quer que ele se arrependa é uma furada. Por quê? Porque ele nunca vai se arrepender de algo que foi bom. A traição para ele, ficar com outra mulher, o evento era maravilhoso. Senão ele não faria. O sexo era maravilhoso. Ele só se arrepende de ter feito mal a você. Mas ele não se arrepende do ato que ele fez, porque foi maravilhoso. Existe uma distinção bem sutil aqui. Porque você quer que ele se arrependa de ter te traído. Ele não vai se arrepender de ter te traído, ele vai se arrepender de ter feito mal a você. Mas e se essa atitude dele fez ele perder a pessoa? Fez ele me perder? Se fez ele te perder, ele vai se arrepender de ter sido pego, para começar, né? Mas ele vai ficar... É porque quando a gente perde uma pessoa, a gente tende a colocá-la num pedestal muito alto. Uhum. Esse cara não te valorizava antes. Uhum. Ele passa a te valorizar porque ele te perdeu. É por isso que, se você volta com esse cara, a valorização tende a voltar para onde ela estava antes. É porque a gente tem esse botão que desliga dentro da gente na rejeição. Porque isso não é nem um abandono, é uma rejeição. Não, eu escolho, não quero você. Não quero, você me traiu, eu não quero você. Liga um botão na cabeça da outra pessoa que é rejeitada, que é, eu preciso recuperar essa pessoa. Depois que ela recupera, o padrão dela volta a permanecer o mesmo. Se foi, obviamente, um caso de múltiplas traições, por exemplo. Reagir à story, você acha que é uma traição? Eu acho que reagir... Peraí, eu ia dizer que... Eu ia me equivocar aqui. Mas reagir a stories... Pra mim não é traição, porque eu não sei quem a minha namorada tá reagindo a qual stories. Como é que eu sei se é uma traição se eu não sei se está acontecendo ou se não está acontecendo? E depende do story que ela tá reagindo, Você tá né? falando... Por exemplo, se eu pegar ela reagindo, vamos supor que Sim. eu peguei ela reagindo. A atitude dela reagir a um story que não tinha o porquê ela fazer aquilo. Te soa como uma traição ou tá tudo bem? Pra mim, não. Pra mim, não. Por exemplo, e depende dos stories que ela reagiu. Se ela botou, por exemplo, uma curtida num cara do trabalho. Se ela botou uma curtida num cara sem camisa. Ela acha o cara gostoso, e daí? Não te incomodaria? Se ela mandou foguinho pra um cara sem camisa, aí eu já fico, porque emojis são simbólicos, são símbolos, eles representam alguma coisa. Curtidinha, achei bonitinho. Né? Foguinho é tipo desejo. Pelo menos é a forma que eu interpreto. Né? Foguinho é fogo. Na curtidinha já foi fogo também. Nossa, pra mim não tem curtidinha nenhuma. Curtidinha sem camisa? Nada, é um E soco. ainda mais reagir só a pessoa ver. Porque quando você curte a foto, todo mundo tá vendo, né? Então você deixa de curtir. Sim. O reagir, ninguém tá vendo. Você nunca vai saber se ele Não, curtiu ou Miguel é brabo. É bem... Mas tipo, isso é subjetivo, veja bem, por exemplo, é a forma que eu vejo isso. Se outra pessoa me fala, não, eu acho que não, que nem você, eu já falo, tudo bem. A infidelidade não é traição. A infidelidade, ela é subjetiva. Sim. A traição não. A traição vamos supor ali, a traição é um ato, né? Ficar com outra pessoa, transar com outra pessoa. Infidelidade são comportamentos que são desrespeitosos ali pro casal. Então, eu considero, por exemplo, um likezinho, eu não considero nada. Eu tô vivendo a minha vida, não tô nem aí quem a outra pessoa tá curtindo. Mandar um foguinho assim, aí já começa a ficar um pouquinho mais assim, mais perto de uma traição, sabe? Eu acho que é uma escala. Mas eu concordo com você, porque ainda soa como uma coisa escondida, né? Exato. Soa como uma coisa escondida. Tipo, Total. por que você tá curtindo uma foto sem camisa pra ninguém ver? Só pra pessoa ver? Sim. Sim, é por isso que eu te falei que eu não estou sabendo de nada disso, a não ser que eu veja ali e falo, opa, né? Mas eu sou a favor, eu falo isso, mas eu sou a favor de, cara, não faça nada desnecessário, entendeu? Eu não curto foto de bunda de mulher nas redes sociais, eu não alimento papinho no direct com outras mulheres, eu não curto escondido coisa de outras mulheres, mesmo que ela não saiba, porque, pô, eu não gostaria que fizesse isso comigo. E não é nem só isso, eu não me incomodo, mas as pessoas se incomodam geralmente com isso. Então, a gente sabe que a nossa parceira, o nosso parceiro se incomoda, se você fizer, você sabe que você está fazendo alguma coisa errada. Né? Então, pra quê? Eu parto muito desse princípio, assim, que na maioria dos casos você conhece a pessoa com quem você se relaciona. E muitas das vezes você erra sabendo.
Sim. E aí que eu acho que tá o Aí é ponto. um problema. Exato. Sim. Tipo assim, não é uma coisa que você foi um deslize, foi, nossa, meu Deus, não sei como é que chegou aqui, não saberia que que isso iria te incomodar. Na maioria dos casos, você sabe o risco, você sabe o que você tá fazendo, você sabe que você tá incomodando e você tá optando em machucar e incomodar a pessoa que você tem ao lado. Sim. E aí que eu acho que é a parte mais grave dos erros dentro dos relacionamentos. É você escolher machucar o outro. Porque, na maioria dos casos, você sabe que você tá machucando. Ou então escolher não parar de machucar o outro, porque eu vejo muito isso, tá? Eu recebo mensagens de mulheres falando: já falei com meu marido que eu não gosto que ele curta e mande foguinho pra mulheres em post. Né? Em post, não é nos stories onde ninguém vê. Em post. E ele continua. Mas ele continua. Eu falo, porra, esse cara é um bosta, né? O cara, tipo assim, tá vendo que você se incomoda com algo. Pelo bem da relação, ele deveria não fazer mais isso, porque é meio óbvio isso também. Mas o cara escolhe não fazer. Ou seja, ele escolhe continuar te machucando. Isso indica pra mim que, opa, não é só esse comportamento desrespeitoso que esse cara tem. Ele tem vários outros desrespeitosos. Ela pronunciou esse pra mim. Com certeza, se ela fosse minha paciente, eu descobri vários comportamentos que são inaceitáveis. O que você faz quando você tá insegura com uma amiga sua? Que você acha que ela tá dando moral demais, assim, pro seu parceiro, marido, namorado, enfim. Uma amiga sua? Aham. Putz, Puxado? cobra, né? Mata. Eu Que matava. cobra. Mas vamos tentar ser objetivo. Existe um flerte real ou tá partindo de uma insegurança sua? Você consegue perceber? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Tá partindo de uma insegurança minha, porque, por exemplo, fui para uma casa de férias, todo mundo ali, aí eu olho um cara que eu falo, pô, esse cara é boa pinta pra caramba, bonitão, e aí eu vejo a minha namorada olhando pra ele, conversando e tal, ou o cara é meu amigo, né? Vamos contextualizar melhor, o cara é meu amigo. Eu sei que o cara é um cara azarado por todas as mulheres, e ela tá meio assim. Primeira coisa que eu vou me incomodar, mas eu vou pensar, será que isso não tá partindo de mim, essa insegurança? Ou se existe um flerte real? É a primeira coisa que eu iria ver. Eu poderia perguntar pra uma outra pessoa, pra uma amiga minha. Ali. Você tá vendo o que eu tô vendo? Pô, você tá vendo o que eu tô vendo? Ou eu tô Viajando. né, viajando nisso? Porque eu acho que as outras pessoas de fora são ótimos termômetros pra gente usar. Se expondo ao mínimo, obviamente, né? Não é sair perguntando pra todo mundo. Sim. Óbvio. Uma pessoa que você confia, vem cá, eu tô... vê se eu tô viajando ou não. E tem que ser uma pessoa muito boa, né? Porque não aquela pessoa venenosa que fala, não, com certeza tem alguma coisa ali. Mas eu partiria primeiro desse princípio. Parte de uma insegurança minha ou tá acontecendo alguma coisa real? Se estiver acontecendo alguma coisa real, eu não vou pro meu amigo. Eu vou pra ela. E aí eu converso com ela, falo, olha, vem cá. Eu tô percebendo e tô interpretando dessa forma. Pode ser coisa da minha cabeça, pode ser, mas eu queria que você se atentasse a isso. Você acha que uma pessoa insegura, ela consegue ser feliz no relacionamento a dois? Ou você acha que essa insegurança vai sempre permear as relações da vida dela? Se ela é insegura, ela vai murchar a outra pessoa. Ela vai tentar fazer com que a outra pessoa deixe ela segura. Muitas vezes se isolando das outras pessoas. A pessoa insegura, ela tem uma dificuldade muito grande de entender que é ela que tem que focar na segurança e na insegurança dela. Ela tem que se tornar segura. E não a outra pessoa se adaptar à sua insegurança. É claro que a outra pessoa tem um papel fundamental em te deixar mais tranquila, deixar mais confortável, saber que você é uma pessoa insegura. E ela junto com você aumentar a sua autoestima. Mas o que a maioria das pessoas inseguras fazem é elas tentam fazer com que a outra pessoa se adapte à insegurança dela para que elas não precisem mudar. Aí isso é horrível. Porque você fica inseguro, você fica paranoico com a outra pessoa, gera insegurança na outra pessoa também. Porque você não confia nela. Porque a insegurança faz o quê? Faz a gente desconfiar da outra pessoa. Pô, cansativo demais a gente ter que ficar provando para outra pessoa que a gente é confiável o tempo inteiro. Qual que é a diferença entre... Vocês já namoraram alguém que é extremamente inseguro? Ou ficaram com alguém que é extremamente inseguro? Eu já. Já? Como é que foi? E é exatamente isso que você tá falando. E depois, no final, você vê que você se torna uma pessoa insegura, porque você fica, como assim? Eu tenho que estar errada, né? Eu tenho que estar realmente insegura também, não é possível.
E aí, enfim, desencadeia um relacionamento tóxico, porque ficam os dois inseguros, um colocando o outro para baixo. É isso que tem de acontecer. Outra pessoa faz com que você mimetize o comportamento dela. Você se torna muito parecido com a outra pessoa. Você se torna uma pessoa insegura. Eu estava escutando de um atendimento hoje que eu fiz, e aí ele me disse que ele tinha errado muito no relacionamento dele, ele estava errando muito. Aí ele me contou a história dele, o primeiro atendimento, e aí eu falei assim, eu não estou vendo nada de errado no que você fez, porque você está reagindo a um comportamento, a vários comportamentos absurdos da outra pessoa. Ah, porque eu estou me tornando uma pessoa que eu não gostaria. Não, você não está se tornando. Aqui que está a diferença. Você está tentando se adequar a essa outra pessoa que está te colocando lá para baixo. A forma que você reagiu a ela foi adequada à situação, o que ela estava causando em você. E era um cara assim super calmo, dizendo que ele era muito explosivo e nervoso. E era um cara assim calmo, que até quando ele falava alguma coisa que ele estava com raiva, ele é um cara ponderado. Eu falei, opa, ele está percebendo aquilo e ele está achando que ele está sendo exaltado de alguma forma, a ponto dele, que não estava sendo exaltado, e perdendo a voz dentro da relação e abaixando a cabeça, ficando cada vez mais murcho. A gente tem que tomar cuidado. É por isso que escolha de parceiro é uma das coisas mais importantes da vida da gente. Pai e mãe a gente não escolhe, irmão a gente não escolhe. É claro que a gente escolhe se a gente vai ficar perto ou longe, mas parceiro a gente escolhe. A gente tem que escolher muito bem, porque senão outra pessoa destrói a gente. Qual que é a maior diferença entre posse e ciúme? Ciúme é saudável. O ciúme é um espectro. A gente pode estar no equilíbrio do espectro do ciúme, que eu tenho medo de perder essa pessoa porque ela é incrível. Então tem um certo ciúmezinho. Vem uma outra pessoa, eu sinto ciúme, mas eu não ajo de acordo com aquele ciúme do tipo assim, isolando a pessoa, ou então brigando com a pessoa, porque eu sei que o ciúme está partindo de mim. Um medo de perder a outra pessoa. O ciúme ele começa a se tornar uma posse e patológico a partir do momento que ele começa a causar um atrito muito grande e desnecessário dentro da relação. Que muitas vezes esse ciúme excessivo da outra pessoa vem de uma pessoa insegura. Vem de uma pessoa que não sabe o que tem a oferecer e vê qualquer outra pessoa que chega como uma possível ameaça. O ciúme excessivo, ele também pode vir, por exemplo, quando você está namorando com uma pessoa que, no fundo, você sabe que não é confiável. Por exemplo, uma pessoa que você ficava na noitada e ficava com um bando de mulher. Era um galinha e agora resolveu namorar contigo. Você vai ter ciúme desse cara? Pô, óbvio que você vai ter ciúme desse cara. Um ciúme excessivo não parte de você, mas parte da insegurança de que, opa, né, existe uma ameaça real aqui acontecendo. Então, o ciúme ele vai migrando, ele vai andando dentro desse espectro. A posse é você achar que, de fato, a outra pessoa te pertence. E você usar essa palavrinha mágica, que é você não vai. Eu não quero que você vá. É uma ordem para outra pessoa ficar dentro da casinha, dentro da gaiola. A posse é isso, é uma gaiola. Então, acho que é muito mais a gente ver a outra pessoa como sendo sua mesmo. Se ela é sua, é você que manda nela. Você acha que uma pessoa narcisista... Narcisista é uma característica ruim, certo? Todo mundo é narcisista, né? É uma coisa que as pessoas se confundem. Ah, meu ex é narcisista, minha ex é narcisista. Todo mundo tem traços narcisista. O que define uma patologia, o transtorno de personalidade narcisista, é a intensidade e a frequência dessas características que a gente tem. Por exemplo, ser egoísta, pensar só na gente, ou numa noite a gente falar só da gente porque a gente tá cheio de problema na cabeça. Não é. Isso não te transforma numa pessoa narcisista. Faz com que você tenha uma característica ali, que, pô, você só falou de você, não pensou em mim em momento nenhum. Pô, é um evento isolado, ou numa baixa frequência. Agora, se é numa intensidade muito grande, uma frequência muito grande, aí já começa a ser uma característica de um transtorno. E quando essa pessoa ela tem esse transtorno, né? Então é numa intensidade mais forte. É possível que ela tenha essa característica narcisista dentro de um relacionamento, mas com o mundo ela ser uma boa pessoa? Ou a pessoa narcisista, ela é
uma pessoa negativa em todas as relações que ela for estar inserida. Não. Ela são duas moedas. Do lado de fora de casa é o príncipe encantado, a princesa encantada. Dentro de casa é o monstro. É por isso que vem uma confusão tão grande. Todo mundo adora ele. Uhum. Tanto que quando alguém termina com um cara que é narcisista, por exemplo, é um susto gigante. Pode ser que as melhores amigas ali que sabem da história, obviamente elas vão entender, mas as outras pessoas que não são tão próximas, elas falam, cara, essa mulher tinha tudo. Esse cara é incrível, ele é um... Porra, todo mundo quer esse cara, mas não sabe, porque o cara usa a mesma máscara que ele usou para te conquistar, ele usa com as outras pessoas. Então Mas ele pode ser... É muito relativo, né? Do bem e do mal. Mas eu posso ser muito ruim pra você, mas muito boa pro mundo? Sim. Com o mundo você não tem muita interação. Você não tem uma interação tão frequente. Essa que é a história. Você não tem. Você tem uma interação frequente com o seu parceiro, com o seu parceiro. É ali que os comportamentos eles ficam evidentes. Uhum. Né? Mas a minha maior preocupação, sempre que eu estou atendendo uma pessoa, não é se o cara é narcisista. Não é nada disso. É se o relacionamento, primeiro, se ele é abusivo, ou se ele é um relacionamento não saudável. Porque de vez em quando você está com uma pessoa que não é nada disso, mas não te faz bem. Sabe aquela pessoa que não evoca o seu melhor? Aquela pessoa que te deixa insegura? Não necessariamente isso vai ser um relacionamento abusivo, mas vai ser um relacionamento não saudável, onde você vai se tornar uma pessoa insegura. Isso não é saudável, mas também não é abusivo. Sim. A não ser que fique muito tempo na relação, ambos comecem a ficar inseguros e a usar isso dentro da relação. Não, você não vai sair com ela. Não, você não vai sair com seus amigos. Aí começa a ser uma relação mais abusiva. Quando você acha que a gente deve mudar por amor e quanto você acha que a gente deve mudar pela nossa essência, assim? Até que ponto que você pode mudar pelo outro, até que ponto é importante você manter a sua essência? É difícil saber. É muito difícil saber. Eu vou falar pessoalmente. Eu fui casado e eu mudei muito de quem eu era. E ela era uma pessoa, né? É uma pessoa muito boa. Mas eu mudei para me adaptar, eu mudei porque eu não fui percebendo que eu estava me transformando, e aqui está a palavra. Uma coisa é uma mudança, outra coisa é uma transformação. Mudança é para melhor. Por exemplo, quando a pessoa te dá um toque de alguma coisa e você fala, pô, se eu mudar isso daqui, eu vou ser uma pessoa melhor. Existe a mudança lateral, que é tipo, uma mudança que você não vai evoluir, não vai mudar em nada, mas é só para agradar a outra pessoa. Se não for ferir a tua essência ali, beleza, pode fazer, pode mudar. Mas geralmente o que as pessoas querem é uma transformação da outra pessoa. Por exemplo, você entra num relacionamento com uma pessoa, você projetou muito nela, idealizou aquela pessoa que você tinha em mente, e aí quando você começa a perceber, você já investiu tempo, já investiu dinheiro, emocional, aí você vê que aquela pessoa não é exatamente aquilo. Você começou a conhecer de fato a pessoa. E aí que muitas pessoas... Eu atendo mulheres que já entraram em relacionamentos assim, um atrás do outro, que tentavam transformar o cara naquilo que elas gostariam que ele fosse. Eu tive uma paciente que ela ficou casada com esse cara durante 15 anos. E o cara saiu, assim, terminou com ela. E aí ele teve um comportamento que ela olhou e falou, cara, esse não é ele, olha esse comportamento esdrúxulo. Aí eu falei para ela, esse é exatamente quem ele é. Você ficou tentando encaixar ele num molde seu e transformando ele. Esse cara se rebelou. Esse é exatamente quem ele não é uma pessoa boa. Mas a gente querer transformar uma pessoa em quem ela não é a bel prazer. Assim, só para egoístamente é pra gente. A pessoa não vai mudar para melhor. O problema é que a gente se confunde. A gente acha que a gente está incentivando a pessoa a ser uma pessoa melhor. A gente se auto-engana. Mas na realidade não. A gente acha que ele sendo assim é o melhor. Mas vai ver, esse cara não acha isso. Eu tive uma paciente, foi muito engraçado, porque ela é uma mulher muito bem sucedida, e aí ela tava namorando com um cara, que eu descobri que era um cara atrás do outro que ela pegava que era igualzinho, assim, era um cara bem maleável. E aí ela pegou esse cara e ela dizia pra mim, não, você não vai fazer isso, você vai estudar para concurso e ser juiz, sei lá, alguma coisa assim. E ela me falava, mas ele não quer.
que eu faço? Aí eu falei, como assim, o que você faz? O que eu faço para convencer ele de que isso é o melhor para ele? Ele não é um bom advogado. Ele não tem malícia nenhuma, ele não é malandro, ele isso, aquilo. Eu falei, mas peraí, mas ele quer ser um advogado, ele não quer fazer um concurso. Aí ela falou, não, mas é o melhor para ele, porque você me entende que ele não é um bom advogado? Eu falei, mas a escolha não é sua. Obviamente, esse cara terminou com ela. Sim. E eu fui descobrir que ela tinha esse meio, esse mecanismo com todos os ex-namorados dela. Então ela queria transformar esse cara. Mas uma coisa também interessante que acontece, eu estava falando do meu casamento, que é quando a gente está muito tempo junto com a outra pessoa, a gente muda bastante, sem perceber. A gente meio que vai se transformando sem a gente perceber. A gente vai se adaptando ao... É como se fosse assim, ao gosto do casal, ao modelo casal. É porque tem duas pessoas, dois indivíduos, e tem o terceiro elemento casal. A gente vai migrando muito para esse terceiro elemento. Quando eu me separei, teve uma coisa muito engraçada, que era, eu me separei e eu pensei, eu vou fazer isso, eu vou acampar, vou fazer aquilo. Acampar não, porque ela não gostava. Mas sei lá, fazer isso, aquilo. Aí eu parei e pensei assim, mas eu não quero fazer nada disso. Sim. Eu gostava de fazer isso como casal. Como indivíduo, eu não gosto disso. Como casal era uma delícia. Pô, como uma pessoa divorciada sozinho, nada a ver eu fazer isso, nem tô afim de fazer isso. Então, a gente... Da mesma forma que a gente se transforma dentro de uma relação, ou positivamente ou negativamente, a gente se transforma quando a gente se separa também. De qualquer relação. Pode ser uma relação, um casamento que você ficou há anos, ou pode ser um namoro que você ficou um tempo com outra pessoa. Eu vejo muito como uma redescoberta, mas quanto mais tempo a gente passa com uma pessoa, mais a gente tem que entrar numa missão de redescoberta quando a gente se separa dessa pessoa. É uma nova persona que nasce junto, é uma nova persona que nasce. E que não é a mesma daquela que você era lá atrás. Antes. Porque a gente tem essa visão, eu tinha essa visão. Vou resgatar o que eu era antes. Eu vou resgatar, antes. É por isso que eu tinha pensado até em acampar, eu me lembrei disso. Porque o Thomas lá de trás gostava. Pô, o Thomas de 10 anos gostava de acampar. Exato. Hoje em dia eu gosto de ir pra um chalé com ar-condicionado, com luxo e com conforto. Então você tem que se redescobrir, porque até você não é a mesma pessoa. Sim. É muito doido como as relações mudam a gente, ou então até moldam quem a gente é. Só que é o que eu falei, a gente tem que ter muita sorte, ou então a gente tem que escolher muito bem a pessoa que a gente está do lado, para essa pessoa ali, ela influenciar a gente, até inconscientemente, a ser uma pessoa muito melhor do que a gente era sem essa pessoa. Acabamos. Sim. Nossa, acabamos bem. Que bom. Muito obrigada. Obrigada. Essa foi a segunda vez. Em breve a terceira zoeira. Zoeira, mas nem tanto. Não, vai ser um prazer, que isso. Eu gosto. Vocês me deixam falar muito, eu falo muito. Se deixasse, eu ia ficar falando sem parar. Mas eu já tô até sem voz. Escutando sem parar também, né? Muito bom. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigada pela conversa. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem não assistiu o primeiro, assim que terminar esse, vai assistir o primeiro, que tá muito bom também. E em breve o terceiro. Obrigada. Joguei e saí correndo. Muito obrigada. Obrigado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever, ativar o sininho e falar com a gente, né? É isso. Boa semana e até segunda-feira.